Então, irmãos, o tema que nós escolhemos para essa escola bíblica dominical especial é um tema muito sério. Não é simplesmente um tema legal, um tema para agradar os nossos ouvidos, mas é para trazer salvação às nossas vidas. Porque heresia, irmãos, e principalmente as heresias evangélicas, elas têm adoecido muitas pessoas e têm até levado à morte. É uma coisa muito séria nós entendermos que a heresia ela mata, ela adoece pessoas. E então é importante que os irmãos carreguem realmente essa palavra no coração. Eu gostaria de chamar já o irmão, o pastor Rubens, né? Para que ele venha à frente, nós vamos estar orando por eles. Hoje nós começamos um pouquinho atrasado, então o nosso sinal hoje vai ser tocado 10h10 e 10h15, o irmão já tá combinado com ele que o primeiro sinal é para ele já preparando para o encerramento da primeira parte. Aí 10h15 a gente sai, toma um café, né? E depois a gente volta às 10h30, e das 10h30 até as 11h30 o pastor Rubens vai ter a segunda parte para ele estar ministrando e também com perguntas e respostas. Tá? Aí ele vai ver se ele já vai falando e vai deixando os irmãos perguntar, isso é com ele. Tá bom? Então, a primeira parte vai até as 10h10, 10h15 encerra, tem o café, e depois às 10h30 nós retornamos e vamos até às 11h30, ou talvez um pouquinho mais, vai depender do espírito dos irmãos aí, tá? Do apetite espiritual dos irmãos. Tá bom, irmãos? Então eu vou pedir para a igreja para que eles coloquem em pé, vamos estar orando pelo nosso amado, depois ele apresenta também a sua esposa, e aí a gente já dá a palavra para os nossos irmãos. Tá bom? Vamos orar então. Posso? Sim, Pai, nós te damos graças pela vida do nosso amado irmão Rubens, o qual não conhecemos ainda tão bem, ó Pai, mas nós sabemos que o Senhor já tem nos unido, ó Deus, e já tem feito que ele faça parte dos nossos corações. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor o use nessa manhã. Tu sabes a seriedade desse assunto, como isso tem afetado a tua igreja, esse tema, e que as suas palavras, ó Pai, sejam fogo e os nossos corações lenha. Usa-o, Senhor, para a glória do seu nome, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, graça e paz, igreja. Quero ler com vocês 2 Pedro 2, versículo de número 1. 2 Pedro 2, versículo de número 1. Enquanto vocês vão encontrando aí, quero agradecer a oportunidade, o convite, conhecer mais uma parte desse povo de Deus, né? Muito bom. Domingo frio, Jesus. Mas, graças a Deus, a gente veio com muita alegria, tá? E agradecer também minha esposa Jerusa, que veio comigo, obrigado. Falei para ela, se não quiser ir, não tem problema, tá? Mas, obrigado, se for comigo eu agradeço. E ela veio, obrigado mesmo, tá bom? 2 Pedro 2:1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O tema que foi passado para que eu tratasse com vocês é heresias modernas, e o nosso irmão que me convidou percebeu como, a princípio, quando ele fez o primeiro convite, eu tive uma certa resistência a aceitar o convite, porque eu não sabia quem que era, eu não sabia que igreja que era, e eu não sabia que tema que era a princípio. E quando alguém me liga convidando para ir numa igreja que eu não conheço, para falar de um tema que a gente não está acostumado a falar nas igrejas, porque as igrejas não querem ouvir esse tipo de assunto,
Então eu tenho certa resistência. Eu quero saber se a igreja é séria, se lá os pastores são sérios, se o tema é um tema pertinente, é sério, porque não adianta me convidar para ir na igreja falar de certos temas, porque certos temas eu não falo. Há pastores aqui em São Paulo que me convidam e querem que eu fale sobre dinheiro, que eu fale sobre o dízimo na igreja, a importância do voto, do envelope, da campanha. Aí eles querem que eu pregue 7 noites, no final da última noite eu passe um envelope especial, de uma oferta especial, que vai ser dividida entre a liderança da igreja e o pregador, isto é, eu. Então, irmão, não me convide, eu não vou, é furada, eu não aceito. Então me ligou, fez o convite, sim, meu irmão, é da onde, de que igreja, qual o ministério, qual que é o tema. Então a gente está aqui porque passamos essa primeira fase, tá? Eu tenho a impressão que é uma igreja séria. Então vamos lá. Obrigado pelo convite desde já. Bom, o tema é muito amplo, heresias modernas, é muito amplo. Então eu vou começar com uma leitura de uma página, de um livro, de Herman Bavinck, que é um teólogo holandês, que escreveu, na verdade, 4 volumes de dogmática reformada, 4 volumes, cada um mais grosso que esse livro aqui. E esse aqui é um resumo dos 4 livros, né? Ele é um ignorante, não sabe nada, escreveu um livrinho dessa grossura como resumo. Esse aqui é um pequeno resumo. Meu Deus, eu sou uma luta para escrever 20 páginas, o homem faz um resumo de 700, mas tudo bem. Ele escreveu, na sua introdução, páginas 7 e 8, eu não sei ainda que quem é o pastor da igreja aqui? Levanta a mão para mim. Amém. Perdão, não sabia quem que era o pastor, tá? Perdão. Então, página 7 e página 8, ele tem uma palavra que vai tocar um pouquinho nos pastores. Eu quero começar com essa leitura. Por quê? Porque a heresia, aqui no Brasil principalmente, ela está muito ligada à questão pastoral. A heresia, ela chega na igreja muitas vezes por permissão pastoral, por patrocínio pastoral. E o Herman Bavinck, ele coloca o seguinte: dentre os diferentes obstáculos que a igreja cristã precisa enfrentar em momentos distintos da história, a fragilidade teológica da liderança é um dos que menos tem recebido atenção. Os fundadores do Centro de Pastores e Teólogos, Todd Wilson, e tem um outro aqui que eu não vou falar o nome dele, que se eu falar, vocês vão achar que eu estou falando língua estranha na igreja. Ele tem contribuído muitíssimo para reverter essa situação e anunciar à igreja evangélica que os pastores, hoje em dia, estão passando por uma espécie de crise de identidade. De modo geral, eles não sabem quem são nem o que devem fazer. Em razão de uma série de transformações culturais, também eclesiásticas, os pastores e líderes da igreja abriram mão da teologia como um fator distintivo da sua vocação ministerial. Essa perda não só lançou pastores e líderes em um oceano de confusão pessoal, como também fragilizou consideravelmente as dinâmicas próprias das igrejas locais. Aqueles que eram responsáveis por criar uma atmosfera de valorização e reconhecimento do caráter fundamental da teologia para a formação cristã de uma igreja, cederam espaços a pressões culturais, a modismos religiosos que colocaram muitas comunidades eclesiásticas em rota de ruína. E aí, fechando o parágrafo, o Kevin Van Hauser, ele explica que essa crise pastoral, essa crise ideológica da igreja, em termos bem conhecidos por nós aqui no Brasil, ele diz assim: um grande número de pastores trocou seu direito de primogenitura vocacional por um prato de sopa de lentilhas, habilidades de gerenciamento de empresa, planos estratégicos, cursos de liderança, técnicas terapêuticas e assim por diante. Então, congregações demandam essas qualificações de seus pastores e exigem essas formações, que o pastor seja formado em administração para ser pastor da igreja, de preferência que ele tenha um título de MBA para poder ser o pastor da igreja, quem sabe um curso de psicologia, formação terapêutica, alguma área para ser pastor da igreja, mas não há mais uma necessidade de uma preparação teológica para ser um pastor da igreja. O que o Van Hauser está dizendo é que nós abrimos mão da formação teológica para formações outras que também têm sua importância, mas está causando confusão no cenário brasileiro. Por trás de sermões recheados de pressuposições seculares e de aconselhamentos que obtiveram
fazendo seus ouvidos se sentirem mais realizados, e de projetos megalomaníacos, de construções de novos prédios, de igrejas bonitas, onde esconde-se uma radical incapacidade de compreender como um pastor conduz teologicamente o rebanho, isto é, a igreja. Finalizando, talvez tudo isso explique por que se tem tornado muito mais comum a história de pastores e líderes que estão renunciando o cargo pastoral todos os anos, abandonando o ministério sem nunca desejarem voltar. Eles não querem mais voltar a ser pastor de igreja. E isso, claro, sem desejar voltar, ou fazerem tentativas quase sempre insanas de ocultar a confusão que eles pessoalmente sentem e o desgaste com diferentes formas de automedicação, pastores tomando medicações porque não estão suportando a pressão ministerial, e bebidas, pornografia, casos extraconjugais, comida em excesso, um monte de pastor gordo que eu nunca vi, mas deixa para lá, né? Obsessão por dinheiro, pastorada fica maluca com dinheiro, poder, desejo de ser poderoso na igreja, desapego emocional com a vida dos crentes que eles pastoreiam e desapego do próprio Deus. Ou seja, o quadro pastoral é grave. O quadro pastoral é muito grave. E isso vai desembocar em uma igreja que acaba sendo receptiva a heresias. Mas vamos aqui fazer a nossa introdução, lembrando vocês que nós conhecemos muito sobre as heresias das seitas. Acredito que todos vocês já ouviram falar de Testemunhas de Jeová, mormonismo, adventismo do sétimo dia e tantas outras, Meninos de Deus, Igreja Messiânica do Reverendo Moon. De sorte que a gente, basicamente, os livros que nós encontramos hoje são para falar dessas seitas. A gente conhece a marca das seitas, geralmente eles adicionam algo à Bíblia, não é mesmo? A Bíblia mais um livro, no caso dos Mormons, a Bíblia mais o livro de Mormon, no caso dos Adventistas do sétimo dia, a Bíblia mais o Espírito de Profecia, que é uma coleção de livros da senhora Ellen White, que é tida em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, em alguns casos. Nem a Bíblia não é aberta no púlpito, é aberto o Espírito de Profecia, os livros da senhora White, que tem o mesmo peso espiritual de escrito do apóstolo Paulo para essa igreja, né, ou para esta seita, como alguns a chamam. E a gente vai tendo aí Testemunho de Jeová, que além da Bíblia usam outras coisas mais, como a Sentinela, Despertai. E nós já sabemos de pastores, obreiros, irmãos e irmãs que pregam na igreja e fazem seus sermões baseados em revista Sentinela, em revista Despertai, usam como fonte para estudo de escola dominical material das seitas. Você acha que ele preparou o material na Bíblia? Ele trouxe o material da seita, pregou para a igreja e a igreja achou bonitinho, e a igreja achou legal, e o pastor aplaudiu, e o pastor convidou de novo para voltar. Então nós temos problemas sérios com as seitas que de alguma forma acabam chegando no púlpito da igreja através de obreiros mal formados, desavisados, muitas vezes uma liderança que não conhece as heresias das seitas e acaba permitindo com que os hereges cheguem ao púlpito da sua igreja. Vocês sabem que muitos dos mormons, eles têm oportunidade em algumas igrejas porque eles se dizem missionários americanos. Então você tem um culto de missões, você convida alguém, permite que alguém chegue no púlpito da igreja para falar de missões, e temos aqui missionários americanos, e são mormons. Você tem irmãos que estão entregando dízimos e ofertas na LBV, Legião da Boa Vontade, de Alziro Zarur e José de Paiva Neto. E eles entregam dízimos e ofertas lá achando que é uma igreja evangélica, e não é. Então há toda uma confusão a respeito de seitas, o que é, o que não é. E isso geralmente respinga aqui no púlpito da igreja. Isso chega através de pessoas um pouco desavisadas. A gente conhece as doutrinas das seitas. Negam a divindade de Jesus, negam a divindade e personalidade do Espírito Santo, multiplicam elementos, adicionam coisas, dizem que é necessário obras para a salvação, dividem lealdades, você tem que ser leal àquela seita e não leal à Bíblia. E se você quiser ser leal, por exemplo, à sua família e não à seita, você será desassociado. Geralmente as seitas, eu estou aqui começando com seitas, já eu passo para a igreja. As seitas geralmente são fundamentadas em um grande personagem, no caso do adventismo, como já disse a senhora Ellen White,
no caso do mormonismo, Joseph Smith, no caso do Testemunho de Jeová, Charles Stacey Russell, no caso dos Meninos de Deus, Dave Berg, no caso da Igreja Messiânica, Yoon Seung Moon, Reverendo Moon, assim por diante. Então são igrejas focadas em uma personalidade, uma pessoa que é a marca daquela igreja, mas na verdade é uma seita. Por que eu estou usando igreja, seita? Porque a gente já vê tais marcas na igreja também. A gente já vê igreja que gira em torno de uma personalidade, de um pastor. E devagarzinho você vai percebendo que essa igreja vai virando seita e nem percebe. Vai deixando as heresias entrar, daqui a pouco é uma seita. A gente só não tem coragem de tirar a placa de igreja, tipo Igreja Batista, e coloca Seita Batista. A gente não tem coragem. Mas a coisa é séria. Esse culto à personalidade vem das seitas e as igrejas também já estão abraçando isso. Bom, e elas são profundamente sectaristas. Eles não se misturam. As seitas geralmente não participam de encontros com outras igrejas, são totalmente exclusivistas. A salvação é só lá, se você não estiver na seita deles, você não vai para o céu. Essas são marcas de seitas. Vamos agora a uma outra parte. As heresias da igreja. Se fosse só as seitas, eu ficaria até mais contente aqui, mas não são só as seitas, as igrejas também estão defendendo heresias. Pastor, o que é uma heresia? Existem muitas definições para heresia, muitas mesmo. Uma delas, sentido de inclinação, preferência. Uma heresia é uma inclinação ou uma preferência por um ensino. Depois essa palavra passou a significar escolha ou facção. E eu pessoalmente, para facilitar o entendimento de heresias, eu pessoalmente há alguns anos trabalho heresia como sendo uma distorção da verdade. Heresia, uma distorção da verdade. Heresia, uma distorção da verdade. O que é uma heresia? Bem simples, tem que falar numa linguagem que vocês entendam hoje aqui. O Spurgeon, pastor batista do Tabernáculo Metropolitano, dizia que quando a gente vai dar um alimento para a igreja, uma palestra, uma aula, uma pregação, que a gente não deve dar alimento para a girafa, né? Porque a girafa tem um pescoção longo, e aí você coloca o alimento lá em cima, a girafa come lá no alto, mas a ovelha é baixinha, não é? Para a ovelha comer, você precisa colocar o alimento baixinho. Então eu não vim hoje aqui alimentar girafas, eu vim trazer um conteúdo para ovelhas. Por isso o alimento precisa ser simples, eu preciso colocar o alimento aqui embaixo para que vocês entendam o que eu estou falando. Então, o que é uma heresia? Heresia é uma distorção da verdade. Bem simples, alimento para a ovelha é uma distorção da verdade. Quando a gente fala de distorção da verdade na igreja, a gente precisa lembrar das advertências que Paulo fez a Timóteo, foi lido aqui hoje de manhã, eu também li um texto de Pedro. O de Timóteo diz: partindo eu para a Macedônia, roguei-te que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Paulo está falando à igreja. Nós estamos ordenando a certas pessoas da igreja, não das seitas, da igreja, que não mais ensinem doutrinas falsas. Isto é, heresias. Heresias, doutrina falsa, falso ensino, distorção da verdade. A pessoa fala uma coisa que não é aquilo, biblicamente não bate, não é verdade, é mentira. E aí a gente encontra na história da igreja as heresias da igreja. Não vou falar aqui da heresia moderna agora, eu estou no segundo ponto, que são as heresias da igreja. Comecei com as heresias das seitas, estou em heresias da igreja, daqui a pouco heresias da igreja moderna. Quando você olha para a história da igreja, você percebe que já houve muitas heresias sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o homem. Só para você saber, heresias sobre Deus, negação da Trindade. Não estou falando de seita, não estou falando de Testemunho de Jeová que nega a Trindade. Igreja. Na história da igreja, houveram homens que ensinaram a igreja a não crer na Trindade. Isso é que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus.
havia um movimento chamado arianismo, de um bispo da igreja chamado Ário. Pensa comigo, pastor, um bispo da igreja, alguém que o senhor confiou, apontou para o ministério, consagrou, a igreja votou, a igreja disse, não, vai ser bênção, consagre, vai ser um obreiro da igreja. Aí colocaram o Ário como bispo. Ele ficou todo, agora é um obreiro da igreja. E aí ele começou a ensinar que Jesus não era Deus. Que Jesus não era Deus. Ponto final. Começou a influenciar as pessoas da igreja que Jesus, na verdade, ele era apenas um ser humano comum. Isso dentro da igreja. Não é que veio alguém de uma seita pregar na igreja e contou uma heresia. Alguém da igreja dizendo Jesus não é Deus. E isso era baseado em Deuteronômio 6, verso 4, que é o famoso Shema judaico. Lá diz assim, ouça Israel, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único Deus. Então, baseado no Shema, isto é, no ouça Israel, Deus é um só. O Senhor nosso Deus é Deus único. E o bispo começou a pregar isso na igreja, dizendo, como é que nós dizemos Deus é Deus único, mas ao mesmo tempo também dizemos que Jesus é Deus, que o Pai é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Ele começou a ensinar a igreja que isso era uma mentira. Só o Pai é Deus, Jesus não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Com a Bíblia aberta, no púlpito da igreja, ele ensinou a igreja a perder a fé em Jesus. Não veio das seitas que nós conhecemos aqui no Brasil. Isso veio de dentro da igreja. A heresia nasce de dentro da igreja. A heresia nasce de crentes, muitas vezes, ortodoxos, crentes antigos, tradicionais. É num púlpito de uma igreja séria que uma hora aparece um bispo Ário. E eles têm aparecido, e a gente tem dado oportunidade, a gente tem gostado deles. Então, pastor, mas como é que a gente responde essa questão de que Deus é único, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus? Eu não vou responder isso aqui, não sou besta. Eu não vou responder isso aqui. Mas eu poderia indicar para vocês o seguinte, o mistério da Trindade, nesse texto citado, não é difícil de entender. Basta você compreender que quando a gente fala do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento foi escrito na língua grega, a gente tem que lembrar que na língua hebraica existem unidades compostas e unidades absolutas. Pegar a comida lá da girafa, vamos descer aqui embaixo para você entender. Pastor, o que é uma unidade composta? Uma unidade composta no hebraico significa que uma, duas ou três ou quatro coisas podem ser uma coisa só. Unidade composta. Para falar da palavra único, porque o texto diz que Deus é o Senhor único, que é o Deus único, um só Deus. Esse um só, único, um só, essa é a palavra hebraica Echad. Echad, escreve Echad, Echad. Isso é um. E se você pegar a unidade absoluta, Yahid, isso também é um. Echad é um, Yahid é um. Isso em hebraico do Antigo Testamento. É a mesma coisa, um, único, único. Echad, Yahid. Só que Echad é uma unidade composta, onde mais um pode ser um. E unidade absoluta, um é um mesmo, é só um mesmo. A pergunta é, aqui no nosso texto de Deuteronômio 6, quando diz que Deus é um único Deus, está Echad ou Yahid? Vamos explicar. Se está Echad, significa que está composto. Pode sim ter o Pai, pode ter o Filho, pode ter o Espírito Santo, um só Deus. Mas se tiver nesse versículo a palavra Yahid, então um só é um só e não pode ter outro, mais outro, mais outro. Como é que a gente destrincha isso? É só lembrar de textos como Gênesis 2:24, unidade composta, Echad. Gênesis 2:24, o homem deixará seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher e serão Echad, e serão um só, e será uma só carne. Por exemplo, a Jerusa está ali. Jerusa, uma unidade absoluta. Rubens, unidade absoluta. Mas no hebraico, unidade composta. Um mais um. Eu e Jerusa nos tornamos uma só carne. Perceba, Echad, unidade composta. Um compondo o outro, formando uma só carne.
Então não dá para fazer matemática na Bíblia. 1 mais 1 mais 1 igual 3 deuses. A Bíblia não trabalha no hebraico com unidade absoluta, 1 mais 1 mais 1. Trabalha com unidade composta. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Assim como eu mais Jerusa não é igual a 2. 1 mais 1, uma só carne. A Trindade trabalha nessa questão composta. Quando você tenta pegar a Trindade e ler um é um, só um, então você está fazendo com que esse texto do Shema, de Deuteronômio 6,4, seja lido conforme a gente lê Juízes 11:34. Juízes 11:34, vocês vão encontrar o Jefté indo para uma batalha, e quando ele volta da batalha, ele promete a Deus em consagrar, em sacrificar ao Senhor a primeira coisa que ele visse. E quando ele volta da batalha, diz que ele viu a sua filha, está lá em Juízes 11:34. Ele viu sua filha, sua única filha. A pergunta é, está Errat ou Yahit? Ele viu sua única filha, e lá a palavra é Yahit. Lá a palavra é unidade absoluta. Ele só tinha uma filha só. Ele tinha uma filha só. Então Jefté tinha uma filha. Eu e a Jerusa temos uma filha só, a Susana. Unidade absoluta. Eu só tenho uma filha, não tenho 2 nem 3 filhas, eu tenho uma. Se você não aprender unidade composta, unidade absoluta, e aprender a interpretar versículos da Bíblia, você vai pregar heresia. Talvez você veio aqui e falou, pastor, que negócio é esse de Errat e Yahit? Achei que a palestra ia ser mais fácil. Irmãos, não tem como a gente resolver problemas bíblicos se a gente não tratar de línguas bíblicas. Só que nessa parte, a maior parte das igrejas não tem hoje paciência de chegar num domingo de manhã para estudar o hebraico, para estudar o grego, para um pastor que explique para eles a Bíblia. Ah, pastor, isso é muito difícil. E por causa que é difícil, a gente não estuda. E porque é difícil, a gente não prega. E porque é difícil, o pastor não fala. E porque é difícil, o professor da escola dominical não ensina. Mas o camarada da seita aparece e diz, como é que pode o Pai ser Deus, o Filho ser Deus, o Espírito Santo ser Deus, se aqui diz que Deus é um só? Aí você, nessa aula, nessa pregação, palestra aqui, você já começa a entender. Deus é um só, mas a unidade é composta. Errat. Porque lá está Shema Israel Adonai Elohim Adonai Errat. Isso é uma das heresias da história da igreja. Tem várias. Uma delas também ensinada pelos gnósticos, dizia que havia 2 deuses. Um Deus do Antigo Testamento que era mau, e um Deus do Novo Testamento que é bom. Isso foi ensinado na igreja. Aí as pessoas passaram historicamente a não querer ler o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é um Deus sanguinário, é o Deus que manda matar, é o Deus que diz, entra na cidade, mata mulheres, mata criança. Então esse Deus é sanguinário. Já no Novo Testamento, não. No Novo Testamento, Deus é bom. Ele vem, Ele é amor, Ele morre na cruz. O Deus do Novo Testamento diz, venha como você está. O Deus do Novo Testamento meio que diz, fica assim mesmo, eu amo você, está tudo certo, você vai para o céu, você é eleito para ir para o céu, então está tudo resolvido. Aí o pessoal fala, puxa vida, se o Deus do Antigo Testamento manda matar, manda apedrejar, e o Novo Testamento, o Deus morre, eu prefiro o Deus do Novo Testamento. Isso é uma heresia antiga na história da igreja. Ontem à noite, dando aula, dei uma aula das 7 até as 10 da noite, numa igreja aqui em Guarulhos. O irmão chegou para mim no final e falou assim, pastor, eu gosto do Novo Testamento, mas eu não suporto o Antigo Testamento. Falou, se na minha igreja um pastor se levantar lendo o Antigo Testamento, eu me levanto e vou embora na hora. Eu falei, é mesmo, irmão? Eu falei, pastor, porque o Antigo Testamento não serve para nada para nós. Nós estamos agora na chave hermenêutica. Jesus é a chave hermenêutica e é Novo Testamento e nós não temos nada com o Antigo Testamento. Eu falei, puxa vida, pasme, no tempo do Novo Testamento não havia Novo Testamento. Nos dias de Jesus não havia o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, não havia as cartas de Paulo. Paulo não tinha se convertido, não tinha começado a escrever. Então, nos dias de Jesus, só havia o Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, e sobre ela ele disse o quê? Examine as Escrituras, é Velho Testamento, não tem Novo ainda. Examine as Escrituras que vocês vão encontrar nelas a vida eterna.
No Antigo Testamento você encontra a vida eterna, porque são elas, as escrituras do Antigo Testamento, que de mim testificam. Então, antigamente se cria que o Antigo Testamento você conhecia Jesus e era salvo. Hoje não. Hoje você chega na igreja e os obreiros dizem: não leiam o Antigo Testamento, leiam o Novo. E no Novo, de preferência, comece pelo Evangelho de João. E a gente vai aceitando isso. A igreja moderna vai aceitando essa linguagem, isso vai entrando devagarzinho, vai chegando no púlpito da igreja, a gente começa a ouvir, começa a assimilar, começa a gostar, e como não há muita maturidade espiritual na maioria dos crentes brasileiros, porque não estudam a Bíblia, a maioria das igrejas não estudam a Bíblia. Hoje a escola dominical é um sistema falido nas igrejas. O pessoal não vai numa escola dominical, então eles não têm acesso a ensino bíblico, porque no domingo à noite os cultos são sobre milagres, a mulher do fluxo de sangue, parece que só tem esses textos na Bíblia. Ninguém prega as parábolas de Jesus, ninguém prega outros assuntos. Então a igreja não amadurece, as pessoas vão ficando menininhos, criancinhas, e uma criança, se você pegar um bebê, por exemplo, você não pode deixar ele solto, gatinhando aqui, ali e acolá, porque tudo que ele pega, ele põe na boca. Aí é bebê espiritual, o camarada chega lá e fala assim: ó, Jesus não é Deus. Ele pega o besorrinho e vai mastigar. É bebê, ele não tem discernimento. Ele acha que é um brigadeiro, e ele come um besouro que está no chão. O pastor vem na igreja, o pastor convidado conta uma heresia lá no púlpito, no meio da pregação, e ele volta para casa dizendo: que bênção aquele pastor, né? Que palavra, e come, e pega lá a bolinha, a burquinha, e engole, e pega o parafuso e enfia no ouvido, o feijão, sei lá, enfia dentro do nariz aqui, lá vai a mãe correndo para o hospital para arrancar o caroço de feijão do nariz, lá vai o pastor acudir, tentar arrancar a heresia, porque o bebê da igreja comeu, e o pior, o bebê da igreja às vezes é um pregador, é um obreiro da igreja que vai comer essa porcaria, e vai trazer para cá, e vai contar, e todo mundo vai ficar assim: ai que legal, pelo menos é fácil de entender o que ele fala. Em nome de é fácil de entender, vem a heresia, porque quando alguém vai ensinar algo que é mais complexo, aí nós não temos maturidade para isso. A primeira coisa: ai, é muito difícil, começou com esse negócio de grego, de hebraico, aí pastor, a gente não entende esse negócio não, a gente não sabe nem falar português direito, uai. Mas são coisas que a igreja precisa voltar para amadurecer, senão nós seremos enganados pelas heresias. Eu falei sobre heresias sobre Deus, tem as heresias sobre Jesus também, né? Heresias como do adocionismo, o arianismo, os ebionitas. E aí eu encontrei um tempo atrás irmãos na igreja que diziam o seguinte: pastor, na verdade sobre Jesus a gente fala que ele é Deus, mas na verdade ele é um ser criado, né? Ele é uma criatura. Na igreja. Não estou falando que eu fui numa seita, não, estou falando dentro da igreja. Um irmão dizia: na verdade ele é criado, não é, pastor? Porque aqui, abriu para mim lá, Colossenses 1,15. Falei: tá aqui que tem Colossenses 1,15, irmão? Fala, miserável, antes que eu fique nervoso. Aí ele falou: pastor, está escrito lá. Aí eu falei: vamos ler, né? Está escrito assim, ó, Colossenses 1,15, 16. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. A gente sabe que primogênito é o primeiro filho. Eu, por exemplo, não tenho essa condição, né, porque eu só tenho uma filha. Geralmente primogênito é para quem tem mais filhos. Então, é o primeiro filho. O primeiro filho a ser criado, o primogênito. Quem aqui tem 2 filhos ou 3 ou 4? Levanta a mão. Muito bem. Quem tem 2? 2. A maioria. 3. 4. Aleluia. 4. Eita, mulher de fé. 4. Aleluia. Alguém dá mais? Mais que 4? Tem 5? Jesus. Eita, homem de fé. Então vocês sabem a linguagem que eu estou usando. Primogênito é o seu primeiro filho, o primeiro filho a ser criado. Se a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação, então Jesus foi o primeiro ser a ser criado. E se Jesus foi criado, aqui está dizendo que ele é o primogênito da criação. Se ele foi criado, ele não pode ser Deus, porque Deus é criador, Deus não é criatura. Então nós pegamos a Bíblia e transformamos a Bíblia na mãe das heresias. E aí pregamos uma heresia com a Bíblia aberta e falei: e agora? Está aqui, Jesus é um ser criado. Aí voltamos de novo para a língua original.
O que está lá na língua original? Essa palavra primogênito é a palavra prototokos. Jesus é o prototokos da criação. Essa palavra protótokos do grego é primeiro. E existe uma outra palavra no grego para primeiro que é prototiskos. Prototiskos. Qual que é a diferença das duas palavras, irmãos? Prototokos, que é a que está no texto, significa primeiro a criar. Prototiskos significa primeiro. Também é primeiro, tá? Primeiro, só que é primeiro a ser criado. Um O trocado por um I, protótokos, prototiskos. Um O, um I que mudar na língua grega, um O. Se você tirar o O de protótokos e colocar prototiskos, se você tirar o O e colocar o I na língua grega, Jesus deixa de ser o primeiro a criar todas as coisas e vira o primeiro a ser criado. A pergunta é, o que está em Colossenses 1, 15 e 16? Está, ele é a imagem do Deus invisível, o protótokos da criação. É lindo. Está dizendo que Jesus é o primeiro a criar todas as coisas. O texto continua, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes, autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele, nos céus, na terra, embaixo da terra, tudo foi criado por ele. Ele é o Criador. Protótokos da criação. O texto é muito claro, mas aí vem alguém na igreja que diz, não, mas pastor, primogênito é o primeiro a ser criado. Sim, primogênito é o primeiro a ser criado, se você pegar aqui em português, mas não foi escrito em português o Novo Testamento. Os textos do Novo Testamento foram escritos em grego, e em grego, irmãos, uma letra, ai daquele que alterar um pingo, um tio, um jota. Tem admoestações na Bíblia sobre isso. Ai daquele que alterar um pinguinho, porque um pinguinho, uma vírgulazinha, pode mudar totalmente o sentido de um texto bíblico. E Jesus, o grande Criador, vira a primeira criatura. Um I, um O, iota e um ômicron. Troca uma letrinha por outra, pronto, acabou a doutrina. Então a igreja vem com heresias na história. Pastor, isso aqui não é heresia de Testemunho de Jeová? Não, isso aqui é heresia de igreja. Isso aqui nasce na igreja. Isso aqui aparece na igreja reformada. Isso aqui aparece entre irmãos sérios, historicamente falando. Irmãos assim que nem vocês, pessoas simples, que têm paixão pela palavra de Deus, que se dispõem a vir num domingo de frio para ouvir explicações de grego, hebraico, sei lá o quê. Você fala, meu Deus, eu quero aprender, eu quero aprender, eu quero aprender. O problema é que hoje nós não temos mais quem quer ensinar. A igreja existe para a gente ensinar. Momentos como esse existem para que nós ensinemos e você tente absorver. Pastor, não consegui absorver tudo, não tem problema. Está gravado? Ouça depois de novo. Está anotando no caderno? Leia depois em casa. Confira a palavra, se está lá errat ou yahit. Confira lá se está escrito protótokos, protótiskos. Confira. Examine todas as coisas. Não dá mais para ser igreja que ouve um pastor falar e não examina. Porque em nome de ouvir pastores e preletores falarem e não examinar, é assim que chega a heresia na igreja. É por causa disso que a igreja moderna está cheia de heresias. Mas não é uma coisa, viu, irmão Nilson, não é uma coisa de agora. A heresia nunca foi moderna, a heresia sempre foi antiga. Essa coisa vem de longe. Outro exemplo que eu vou dar aqui, eu estou só introduzindo, tá, irmãos? Eu estou na introdução. Não cheguei ainda lá. Daqui a pouco toco o primeiro sino, eu já vou parar e não cheguei lá ainda. Mas vamos lá, qualquer coisa a gente continua um outro dia, né? Negação da humanidade de Jesus. Houve quem negou a humanidade de Jesus? Os gnósticos, novamente. O apóstolo João teve que lutar contra isso na igreja. Na igreja. O apóstolo João teve que escrever cartas para combater gnosticismo, movimento de gnose, de conhecimento, na igreja. Gnosticismo dizia basicamente que pegar o alimento, vamos descer o alimento. Os gnósticos diziam que o espírito é bom, o corpo é ruim. Espírito é coisa boa, a carne
A carne para nada serve. Isso é um pensamento gnóstico. Sendo assim, se o espírito é bom e a carne é ruim, Deus é espírito. Pregadores da igreja, gnósticos, diziam: Deus é espírito, porque espírito é bom, mas Deus não pode ser carne. Deus não pode ser carne, porque carne é coisa ruim. Essa coisa do pecado, essa coisa da matéria, essa coisa do envelhecimento da pele, da lei da entropia fazendo o seu serviço, totalmente afetado pelas leis da termodinâmica. Ah, meu Deus do céu, né? O corpo, né? O cabelinho vai ficando branco, alguns começam a ficar careca, a maioria já está usando óculos porque a retina já está afetada, alguns já estão ficando com o rostinho mais enrugado, é a velhice chegando. Então, Deus não pode ser carne, porque Deus teria que envelhecer. Deus não pode ser carne, carne é coisa ruim, carne é propensa ao mal. Isso na igreja. Portanto, Jesus... Tem duas interpretações. Uma, Jesus não pode ser Deus, porque se Jesus é homem carne, ele não pode ser Deus. Mas os gnósticos não diziam que Jesus não pode ser Deus. Os gnósticos diziam: Jesus é Deus, ele só não é carne. Já imaginou um negócio desse na igreja? Jesus, ele é Deus, mas ele não é carne. Ou seja, ele nunca foi feito carne. Aí João chega e diz assim, o apóstolo João vem na escola dominical, chama os irmãos na escola dominical, numa manhã de domingo fria, e o apóstolo João diz o seguinte: olha, tem uns irmãos no nosso meio dizendo que Jesus é Deus, mas que ele não é carne, que é só uma miragem, é uma aparência, mas não é carne. Aí João escreve o seguinte, João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. O pastor começa a dizer, os gnósticos são equivocados. Jesus, o verbo, que esse texto aqui começa com o versículo 1, né? João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? Então estava lá, em arquém rologos, cá em rologos, cá em prostonteon. Tá, beleza, vai lá. Beleza, vai o textinho, se Jesus é Deus, mas chega no 14, o verbo se fez carne. Os gnósticos dizem, não se fez carne não. Aí João pega pesado, lá em 1 João capítulo 4, verso 3, João diz assim, olha, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não procede de Deus, esse é espírito anticristo. O pastor tem que voltar ao púlpito e dizer, se eles insistirem nisso, eu quero que vocês da igreja vejam eles como espírito de anticristo. Se alguém confessar aqui que Jesus não veio em carne, que Deus não veio em carne. Então isso vai chegando na igreja. Hoje, por exemplo, nós temos na igreja uma leitura quase gnóstica. Muitos irmãos da igreja, sim, irmãos, não vou dizer vocês aqui que não conheço vocês, mas a maioria das pessoas que eu conheço das igrejas, ainda vem o Espírito como uma coisa boa. O Espírito, quando você morre, volta a Deus que o deu, é uma coisa boa. A sua alma, se você é tricotomista, espírito, alma, corpo, se é dicotomista, por aí vai, eu não sei o que vocês são aqui, nem quero saber, não me contem, porque que eu sou diferente, vocês me convençam o contrário, então deixa eu ficar no meu cantinho. Não, o espírito, a alma vai para o seio de Abraão, o espírito volta a Deus, e o corpo, como não serve para nada, vai para o túmulo. Graças a Deus, eu vou um dia para o céu. Um dia eu vou sair dessa carcaça podre aqui e eu vou para o céu, essa carcaça podre. A nossa leitura é quase gnóstica. A gente olha para os jovens da igreja meio desconfiados, porque é uma galerinha aí que dá uma vazão para a carne, né? Vai fazer aquele namorinho, né, irmão? Aquele namorinho braille. Braille é ceguinho, né? O braille. Está namorando, um ceguinho de Jericó, e vai lá na menina e começa... Bando de ceguinho de Jericó na igreja. A gente tem que orar para eles voltarem a enxergar, porque o namoro deles é braille. Enfim, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente começa a olhar o corpo como uma coisa ruim, que eu preciso me libertar dele para ir para o céu. A Bíblia não defende
uma teologia da alma, do espírito, em detrimento de uma teologia do corpo. Na Bíblia, o corpo tem importância. Teologia do corpo, não vou falar de alma e espírito, teologia do corpo. O corpo é alvo de redenção, está incluso na redenção de Cristo Jesus. O corpo é tão importante que ele se torna templo do Espírito Santo. O corpo é alvo de glorificação, a Bíblia diz, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. O corpo é alvo de ressurreição, a Bíblia diz que quando Cristo voltar, o corpo será ressuscitado. Deus não quer sua alma, seu espírito apenas, Ele quer o corpo também. Deus tem interesse em corpo. Uma das provas que nós temos na Bíblia que Deus tem interesse em corpo é que Ele cura enfermidades. Na Bíblia está cheio de momentos onde pessoas foram curadas. Nós, na igreja, oramos por cura. Irmãos enfermos, doentes, a gente diz, peço oração, pastor, pela minha irmã tal, está internada. A gente ora por enfermos, acreditando que eles possam ser curados. Por quê? Porque Deus tem um interesse em corpo. Podia não existir cura. Deus podia nunca curar nada e curar ninguém. Por quê? Porque Ele não tem interesse em corpo. Mas, biblicamente, existe o interesse de Deus no seu corpo. Então, Ele pode sarar as suas enfermidades. Ele pode curar você. Alguém aqui, vocês acreditam que Deus pode curar pessoas aqui? Amém? Amém? Vai que eu estou na igreja errada, meu Deus do céu. Falou, pastor, isso é heresia, hein, pastor? Você está pregando que Deus cura. Vocês acreditam que Deus cura, né, gente? Pelo amor de Deus. Não lascou, Jerusalém. Já foi, já falei. Agora... Então, Deus tem interesse em corpo. A teologia de Deus envolve corpo. Mas tinha uns irmãos na igreja, os gnósticos, que tinham por costume dizer que o negócio de Deus é com a alma e com o espírito, mas Deus não tem nada a ver com o corpo, que corpo não presta para nada. Presta sim, meu filho. Presta sim. Então, vamos mudar essa teologia na igreja aí. Heresia sobre a natureza humana. Eu podia falar do pelagianismo, que começou a ensinar na história da igreja, dentro da igreja, o Pelágio começou a ensinar que o homem não tem pecado original, que o homem não nasce com pecado original. Dentro da igreja, irmã, isso surge dentro da igreja. A gente acredita que nasce com pecado, já a marca de Adão em nós, né? Mas tem irmãos que não crêem nisso. Há um tempo atrás eu estava em uma igreja, um pastor de uma igreja famosa aqui, 4.000 pessoas. Eu fui membro dessa igreja por alguns tempos aí, né? E eles começaram a afirmar, não, irmãos, esse negócio de pecado original, esse negócio que você nasce com tendência pecaminosa, isso é coisa de Agostinho. É Agostinho, que tinha uma história suja do passado dele antes de Cristo, antes de se converter, as confissões de Agostinho. Ele era um cara podre sexualmente, então ele tinha uma concepção do sexo muito errada. Porque como é que o pecado vem para as pessoas? Aí ele explicando, Agostinho dizia que era através do sexo. Como é que uma criança vai nascer sob o tacão do pecado, a marca do pecado, o signo, o rótulo do pecado? Isso só pode acontecer quando tem a relação sexual e ali na hora da fusão, aí entra o pecado. Ó a ideia. Quer dizer, então que o pecado entra na hora do casal fazer sexo. Afinal, Davi disse, em pecado eu fui gerado, em pecado eu fui gerado por minha mãe, em pecado, ou seja, na relação sexual da mãe dele com o pai dele, ele foi gerado em pecado. Você é pecador porque seu pai e sua mãe, na hora que estava fazendo sexo lá, veio você, aí por causa do ato sexual deles, pecaminoso, olha que loucura. Então esse pastor diz, nós aqui na nossa igreja não acreditamos em pecado original, aqui ninguém tem pecado original. Isso vai chegando, vai entrando, a igreja começa a gostar desse negócio, então chegamos nas heresias modernas. Que bom, não ouvi o sininho ainda. Estou preocupado com o sininho, viu, pastor? Estou preocupado na hora que fizer ali, que eu falo, meu Deus, tem que parar, não acredito. Agora que eu estou começando. As heresias da igreja moderna, ou as heresias modernas. Eu falei das heresias das seitas, rapidamente, falei um pouquinho das heresias da igreja ao longo da história, citei só 2 ou 3 heresias, mas a gente está consciente que a lista é grande, os livros de teologia, história da teologia, Roger Olson, por exemplo, traz um livro fantástico, mais ou menos dessa grossura, sobre a história da doutrina da igreja e as heresias que a igreja teve que combater ao longo dos séculos. Eu não me proponho a isso aqui hoje de manhã, mas fiz um pouquinho desse caminho para vocês verem que heresia não é uma coisa de agora, heresia não é uma coisa da igreja neopentecostal. Heresia é coisa que nasce em igreja ortodoxa, em igreja tradicional,
que nasce numa igreja batista séria, que nasce, de repente os irmãos param de estudar a Bíblia de maneira séria, os professores de escola dominical param de trazer conteúdos mais profundos, mais sérios. Isso meio que... A sua geração, de repente, teve algo mais sólido. Estou falando que irmãos mais velhos. A sua geração teve algo sólido. Vocês tiveram, muitas vezes, pastores que trouxeram aquela substância, né? Mas a geração mais moderna, são poucos os pastores que ainda defendem uma ortodoxia bíblica. Por exemplo, eu continuo na igreja tradicional, histórica. Eu não desci ainda ao neopentecostalismo. Talvez eu chegue neles no final dessa palestra. Mas não estou falando com gente séria. Heresias modernas que surgem em igrejas sérias. Quais? Eu vou citar a primeira. A heresia da teologia liberal é uma punhalada na doutrina da revelação. Essa é a minha primeira afirmação dessa manhã. A heresia da teologia liberal é uma punhalada na doutrina da revelação. Doutrina da revelação, vocês sabem que nós estamos falando da formação do cânon, da formação da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. A teologia liberal é uma heresia que está destruindo a igreja moderna. Pastor, o que é isso? O que é teologia liberal? Colocar o alimento baixinho. Se eu for muito simples, me perdoe. Se eu for simplista, pastor, me perdoe também. Se eu estiver falando alguma coisa assim, bem superficial, eu achei que seria mais profundo. Me perdoe, mas eu não posso elevar a conversa a um nível muito alto, porque senão eu perco vocês aqui. Eu não quero perder vocês hoje de manhã, eu quero que vocês entendam tudo que está sendo dito. Primeiro, a heresia da teologia liberal é uma punhalada na doutrina da revelação. A teologia liberal, irmãos, ou liberalismo teológico, ele aparece no século XVIII na Europa, mais especificamente na Alemanha. E um grupo de pessoas estão decididos a reler, a fazer uma releitura da Bíblia, porque a Bíblia precisa ser feita uma releitura. Vocês já ouviram isso esses dias em algum lugar, não ouviram, não? Algum pastor moderno, batista? Será que recentemente algum pastor batista famoso disse que a Bíblia precisa ser relida? Então, essa heresia moderna é liberalismo teológico. A escola liberal, que surge no século XVIII, na Alemanha, se propõe, de alguma forma, a desmistificar a Bíblia. A desmistificar a Bíblia. Para eles, a Bíblia está cheia de mito. Os milagres, por exemplo, estão cheios de mitos, e é uma escola que não crê em milagres. A teologia liberal é uma escola de estudiosos da Bíblia que não crê em intervenções de Deus, que não crê, por exemplo, que o Mar Vermelho se abriu quando Moisés bateu o cajado. Eles não acreditam que foi o poder de Deus que abriu. Eles não acreditam nessas coisas. Então eu vou explicar para vocês como que eles acreditam. Eles dizem o seguinte: eles dizem que o vento oriental que soprou no Mar Vermelho, na verdade, é um vento que ainda sopra lá, que o Mar Vermelho, naquela região que Moisés passou com o povo, era uma região que no fundo, naquele pedaço, tinha uma banca de areia, uma espécie de rampa, de ponte, de fora a fora, e que o mar baixa, ele baixa, e aparece a banca de areia. Moisés, na verdade, olha que sorte, ele chegou, bateu o cajado, foi bem na hora que o mar baixou, e apareceu a rampa de areia, e ele e o povo de Israel passaram, e quando acabaram de passar, veio o faraó, aí o mar subiu, porque é o vento oriental. Aí a escola liberal diz que isso é uma coisa comum, isso é uma coisa normal. Napoleão Bonaparte, por exemplo, quando foi fazer uma das suas guerras, ele passou nesse ponto do Mar Vermelho, ele começou a cruzar com o exército dele, e a onda subiu, o nível do mar subiu rapidamente. Por pouco, Napoleão Bonaparte e os seus exércitos se perderam lá nesse mesmo lugar. Enfim, arrumamos um argumento histórico que não precisa de intervenção de Deus, que não precisa de milagre, é uma coisa natural. A travessia do Mar Vermelho virou uma coisa natural. Você não precisa ter fé para crer nisso. Basta ser inteligente e pesquisar os livros. Isso vai chegando. Então, puxa vida, eu achava que era milagre de Deus, pastor. Não é.
Aí eu vou lá, sento, ouço um outro professor liberal. Ele fala assim: sabe a sarça ardente? Sei, aquela arvorezinha que pegava fogo, a glória de Deus estava nela. Ela pegava fogo, mas ela não se consumia. A árvore não se destruía. Aí na teologia liberal, o que eles vão dizer? Aquela árvore é uma árvore comum, do deserto, aquela árvore existe. Ela é uma árvore que libera umas gotículas, como essas árvores que nós temos no Brasil, a árvore chorona. Quem sabe do que eu estou falando, a árvore chorona? Debaixo dela, ela pinga em você umas gotinhas, né? Parece que chora. Essas gotículas, essa sarça do deserto também libera essas gotículas, esse produto químico, né? Só que é um produto que é inflamável e o deserto é muito quente. Então, quando surgem essas gotículas, por ser muito quente, há uma combustão e ela acaba explodindo. Olha que lindo! As gotículas aparecem por causa do calor. Faísca, pastor. Ela faísca, ela pega fogo, mas ela não se destrói, ela não se consome, porque não é combustão suficiente para queimar a árvore, é só para faiscar. Moisés viu uma dessa, ele diz: olha, a árvorezinha pega fogo, mas a árvore não se consome. Pastor, eu achava que era a glória de Deus. Aí o teólogo liberal diz: bobinhos, não tem intervenção de Deus, é uma coisa normal do deserto. Aí você fala: puxa, pastor, eu achei que era o agir de Deus, eu achei que era um milagre, eu achei que a árvore pegava fogo e que Deus, a glória de Deus, descia na árvore, e aquela coisa. Se fosse pentecostal, né? O pentecostal, os irmãos já iam estar no... Falei: eu achei que era... Não, não é uma árvore do deserto, não tem poder de Deus nenhum, não tem intervenção de Deus, é uma coisinha normal do deserto. Devagarinho, igreja, devagarinho esses professores de teologia liberal vão arrancando da gente a fé. Devagarinho ele vai arrancando do seu coração a esperança de que Deus vai intervir na sua história, de que Deus vai cuidar da sua vida, vai entrar com uma providência. Eles vão arrancando isso. Queima ele, Jesus. Queima esse sino. Esse sino não é de Deus, não, hein? Muito bem, então eu tenho 5 minutos. Então, o teólogo liberal ele vai te dizer: não tem intervenção de Deus, não tem milagre. Eu vou fechar aqui o ponto 1.